Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube. Com toda certeza, Deus tem uma mensagem do coração dele para o nosso coração, para nos abençoar nessa noite. Obrigado pelo privilégio da sua presença. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força para o Pastor Mozart, para que você possa ser inscrito e ajudar a gente a compartilhar a palavra de Deus através dessa ferramenta abençoadora e de alcance mundial que é a internet, que é o YouTube. Você que me acompanha sabe muito bem, estamos aí no projeto de chegarmos a 1.000 inscritos até dezembro, estamos caminhando. A última vez que eu olhei tinha 555 inscritos, né? Rapidinho estamos alcançando e com a sua ajuda a gente vai chegar lá para que esse projeto que começou lá no lockdown da pandemia possa chegar a muitos corações que precisam ouvir a palavra de Deus. Então você ainda não está inscrito, se inscreva, e você que já é inscrito aqui no canal, nos ajude compartilhando aqui embaixo. Você vai clicar em compartilhar, vai clicar em copiar link, o link dessa mensagem você vai poder então colar lá no seu Facebook, colar lá no seu Instagram, lá no seu Twitter, lá no seu WhatsApp, colar no status WhatsApp, para compartilhar ou enviar para alguém para compartilhar essa palavra com quem Deus colocar no seu coração. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Vamos orar então para Deus nos abençoar e assim a gente ouvir a palavra do Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela tua presença e que o teu Espírito Santo possa nos guiar agora na entrega dessa palavra, Deus. Que tudo aquilo que fizermos, que tenha a tua, Deus, orientação. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que estão ouvindo agora essa palavra e aqueles também que vão ouvir depois. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abre então a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 11 ao verso 15. Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Aí, e abra sua Bíblia aí. Colossenses capítulo 2, dos versos 11 ao verso 15. Vou ler na Nova Versão Internacional, que você sabe é a versão que eu costumariamente uso. Colossenses capítulo 2, versos 11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária, e ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Quero falar nessa noite sobre as vitórias que Cristo nos dá. Isso mesmo, você não ouviu errado, o pastor não falou errado, eu falei no plural, as vitórias. Então, nessa noite, vamos pensar sobre as vitórias que Cristo nos dá. E como é bom ganhar, não é verdade? Como é bom você conseguir algo. É um sentimento realmente indescritível, esse sentimento da vitória. Quando nós conseguimos ganhar algo, é muito bom. Agora, imagine você, pensa aí,
Que sentimento ainda mais indescritível, não, ao conseguirmos não uma, mas 5 vitórias em alguma coisa. Você vai concordar comigo que é realmente maravilhoso, admirável, surpreendente. E é justamente isso que Cristo fez e nos dá aqui nessa passagem que Paulo escreve na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos de 11 a 15. Aqui nesses 5 versos, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo cinco grandiosas vitórias realizadas por Jesus e que são dadas a nós, a mim e a você, a nós, seus filhos. Vamos ver. A primeira grande vitória que Cristo nos dá na cruz e que Paulo descreve aqui é a vitória da transformação interior em lugar da transformação exterior. Acompanha comigo mais uma vez, você está com a sua Bíblia aberta, nós estamos pregando a Bíblia, você já aprendeu que tem que deixar a Bíblia aberta. Então vamos ler mais uma vez o verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Havia, na igreja em Colossos, a igreja a qual Paulo escreve a carta aos Colossenses, falsos mestres, falsos professores, falsos líderes. E esses falsos mestres, eles misturavam os ensinos do gnosticismo, que você que me acompanha já aprendeu que esta seita começou a crescer no final da segunda metade do primeiro século e no segundo século ela quase acabou com a igreja. Então, esses falsos mestres em Colossos, eles misturavam, faziam uma misturada aí dos ensinos do gnosticismo com o judaísmo. E eles diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. E o que eles ensinavam então? Eles ensinavam que para a salvação ser completa no homem, para o homem conseguir realmente a salvação, não bastava apenas crer em Cristo. Como eles faziam lá uma misturada lá de gnosticismo com judaísmo, o que eles afirmavam? Que para o homem ser salvo, ele precisa, além de aceitar Jesus, ser circuncidado. Ora, você sabe muito bem que a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, feita com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 9. Apesar de a circuncisão ser uma operação física, ela possuía um significado espiritual. Era a aliança que Deus fez com Abraão. O problema era que o povo judeu dependia do caráter físico dessa prática, não do espiritual. Amado irmão, amada irmã, nada físico pode jamais transmitir graça espiritual, graça de Deus a nós, homens e mulheres. Nada o que fazemos, nada o que colocamos, nenhuma marca em nosso corpo pode transmitir graça espiritual ao homem. Uma simples operação física não pode jamais transmitir graça espiritual. A circuncisão que esses falsos mestres exigiam lá da igreja em Corinto era apenas algo exterior e não era uma transformação interior, uma transformação que vinha do coração, uma transformação profunda e verdadeira. Perceba bem, os homens só podem fazer uma incisão na carne, algo externo, mas Cristo, e só Cristo, pode fazer uma transformação interna dentro da vida, do coração desses homens, ou de nós, homens.
A circuncisão de Cristo é diferente da circuncisão dos judeus. A circuncisão dos judeus era uma cirurgia externa. A de Cristo, não. É uma cirurgia feita no coração. A circuncisão judia era apenas de uma parte do corpo. A de Cristo é feita em todo o nosso corpo, em toda a nossa vida. A circuncisão judia era feita pelas mãos. A de Cristo foi feita e será sempre feita pelo Espírito Santo. A circuncisão judia não podia ajudar as pessoas espiritualmente. A de Cristo capacita o homem a vencer o pecado. Então, essa, meu amado, minha amada, é a primeira vitória que Cristo conseguiu naquela cruz para mim e para você. Uma transformação completa da nossa vida, do nosso interior, que somente a graça e o sacrifício de Jesus faz conosco, nos capacitando para vencer o pecado. São 5 vitórias, vamos para a segunda vitória. Versos 12 e a primeira parte do verso 13. A segunda vitória é uma vida totalmente nova. Uma vida totalmente nova. Vamos ler? Verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Presta bem atenção que Paulo está dizendo aqui. Paulo usa aqui a figura do batismo como nossa identificação com Cristo. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco, e o batismo, essa ordenança de Jesus, essa ordenança simbólica de Cristo a nós, simboliza essa identificação com o nosso mestre e simboliza então que aconteceu com ele, aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e deixamos a vida antiga lá na sepultura. Essa é a mensagem do batismo. Você sabe, o batismo nas águas, quando nós deitamos aquela pessoa nas águas, está significando que ela está morrendo. E quando nós a tiramos das águas, significa então que ela ressurgiu com a nova vida. Estávamos mortos e agora renascemos para uma nova vida, uma vida com Cristo. Esta é a segunda vitória, meu amado. A obra de Cristo é uma obra de poder que deu vida aos homens mortos. É uma obra da graça porque alcançou aqueles que não tinham nenhuma razão de esperar bênçãos de Deus. Cristo nos dá uma vida totalmente nova. Talvez você agora, que está me ouvindo, ainda não tenha recebido essa vida totalmente nova em Jesus. E eu convido a você, nessa noite, a ouvir esta palavra, receber esta nova vida em Cristo Jesus, confessando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Terceira vitória, o perdão definitivo dos pecados. Confere comigo o verso 13, a parte B, o final do verso 13, onde Paulo diz lá: ele nos perdoou todas as transgressões. Ele nos perdoou, olha que Paulo fala aqui, não algumas, mas sim todas as transgressões. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, o perdão de Deus é gratuito, é cheio de amor, o perdão de Deus é certo e o perdão de Deus é fundamental.
Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou afirmar aqui, e você vai concordar com essa minha afirmação. A experiência mais marcante para o crente é a certeza de que Deus o perdoou. E o rei Davi expressou muito bem essa verdade lá no Salmo 32, verso 1, quando Davi diz: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Uma consciência atormentada pelo peso da culpa e pela inquietação vinda da impossibilidade de pagar a Deus a sua dívida é a maior tragédia espiritual da humanidade. Mas Cristo naquela cruz, Cristo ao derramar o seu sangue naquela cruz, faz com que recebamos de Deus perdão por completo. Por completo. É isso que Paulo diz aqui na parte final de Colossenses 2:3. Ele nos perdoou todas as transgressões. É um perdão completo. Aquela consciência atormentada não existe mais. O peso da culpa não existe mais, porque agora eu e você estamos na presença de Deus. Deus fala isso em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, que não se lembra mais de seus pecados. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Nós podemos, então, ter essa tremenda vitória, que é o perdão definitivo dos nossos pecados. Quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você consegue essa vitória. O seu perdão por todos os seus pecados. A mensagem de hoje é mais breve. Nós vamos para a quarta vitória que Cristo nos dá na cruz. A quarta vitória foi o cancelamento total da nossa dívida. Confere comigo o verso 14. Olha o que diz Paulo lá sobre a nossa dívida de pecado. Colossenses 2,14. E cancelou o quê? A escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Não sei se você já passou por essa situação, talvez já tenha passado, ou conhece alguém que já passou. A situação é a seguinte: a pessoa está com uma dívida com alguém, dívida financeira, e por alguma razão esse credor chega para o devedor, ou chegou para você e disse assim: olha, a partir de hoje eu cancelo essa dívida, você não precisa mais se preocupar em pagar essa dívida para mim. Tá certo, então? Estamos combinados? O que você sente na hora? Ou o que você sentiu? Ou o que a pessoa que você conhece sentiu? Um alívio muito grande. Sentiu realmente, além de alívio, uma alegria, porque cancelou a dívida que tanto o atrapalhava, que tanto o perseguia. Queridos, essa ilustração de alguém, de um credor pedindo ou cancelando a dívida, perdoando a dívida do devedor, ela ilustra bem, mas ela é muito pouca se comparada à dívida que foi cancelada por Jesus naquela cruz, dívida minha e dívida sua. É uma dívida que nós não podíamos pagar. Jesus levou todos os nossos pecados sobre a cruz. É o que afirma Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, quando ele diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Mas também Jesus levou a lei naquela cruz e encravou
ali aquela lei. Entenda, meu amado, minha amada, que a lei era contra nós, porque era impossível que cumpríssemos a lei. E Jesus a crucificou. E agora eu e você não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Para você entender melhor isso e aplicar na sua vida, eu quero falar aqui 4 verdades fundamentais sobre o pecado e a nossa dívida que esse verso nos ensina. A primeira verdade, a admissão da dívida. A palavra que Paulo usa aqui e que foi traduzida por escrita de dívidas era uma espécie de lista de acusações que era usada naquele tempo, que continha as dívidas que o próprio devedor admitia. E você sabe muito bem, os pecados do homem são uma longa lista de dívida para com Deus. Trata-se então de uma acusação contra si mesmo. Ou seja, é uma lista de acusações que o homem devedor de Deus tem e reconhece que tem. A segunda verdade é a anulação dessa dívida. Você reconhece que tem uma dívida com Deus, mas Paulo nos ensina aqui que essa dívida foi anulada. Deus anulou a nossa lista de acusações. A palavra grega que Paulo usou aqui foi traduzida por removeu, significa apagar, anular, queimar, inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Deus anulou o documento dos nossos pecados. Deus, em Cristo Jesus, apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa como se elas, as dívidas, jamais tivessem existido. E somente Deus, em Cristo Jesus, poderia fazer tal coisa. Terceira verdade, a fixação da dívida na cruz. Primeira verdade, a admissão da dívida. Segunda verdade, a anulação da dívida. A terceira verdade, a fixação da dívida na cruz. No tempo de Paulo, no mundo antigo, quando se cancelava uma lei, um decreto ou uma prescrição, eles eram fixados em uma tábua com um cravo. Percebeu a comparação? Na cruz de Cristo foi crucificada a nossa lista de dívidas. Todas as acusações que pesavam contra nós foram pregadas na cruz de Cristo. As nossas acusações foram executadas. Elas foram eliminadas como se nunca tivessem existido. Em sua misericórdia, graça e amor, Deus destruiu, Deus prescreveu, Deus eliminou todos os registros das nossas dívidas. Quarta verdade, a legalidade da dívida. Paulo afirma, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. A lista de acusações estava baseada nas ordenanças da lei. Esta acusação adquiria a força e o poder das prescrições e dos decretos da lei. Mas o homem não podia guardar a lei, porque é pecador. Por isso o homem estava debaixo da maldição desde Gênesis capítulo 3, verso 13. A lei é perfeita e exigia do homem total perfeição. Por conta disso, ao tropeçar num único ponto, o homem tornava-se culpado de toda a lei. Tiago afirma isso na sua carta, capítulo 2, verso 19. Mas aquilo que o homem não podia fazer, aquilo que o homem não tinha nenhuma condição de fazer, Deus fez por mim, por você, em Cristo Jesus. Meu amado, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, ele tornou-se o nosso representante, o nosso fiador. Quando Cristo foi àquela cruz, Deus lançou sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Quando Jesus brada lá daquela cruz, em João 19:30, está consumado, ele usa uma palavra grega que talvez você já até tenha ouvido falar, é tetelestai. E quando ele brada essa palavra, ele diz, está pago. Eu e você agora não devemos mais nada. A lei que dava legitimidade à nossa acusação foi cumprida e também
pregada naquela cruz. Jesus cumpriu a lei. E nós estamos agora, eu e você, estamos agora vivendo então essa quarta vitória, o cancelamento total da nossa dívida de pecado com Deus. Nós vamos então para a quinta e última vitória que Cristo nos dá aqui em Colossenses. E a quinta e última vitória foi o triunfo final sobre os principados e potestades. Acompanha comigo o verso 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus não somente lidou com o pecado e com a lei na cruz, mas também com Satanás. Jesus despojou, Jesus desapossou os principados e potestades e os fez cativos, triunfando sobre esses poderes satânicos. Jesus quebrou de uma vez para sempre o poder dos principados e das potestades. Jesus expôs eles à vergonha pública e os levou cativos no seu caminho triunfal. A vitória de Cristo é cósmica, é universal, é completa. A vitória de Cristo é total. Em sua marcha triunfal, os poderes do mal sofreram um golpe definitivo e crente algum deve ter medo desses agentes malignos. Dr. Russell Shedd, em seu livro Anda Nele, ele afirma o seguinte: Cristo venceu os principados e potestades ao vencer todas as tentações satânicas, vivendo uma vida absolutamente sem pecado. Mais ainda, Cristo os venceu pela morte conquistada na ressurreição. Os poderes do mal tentaram destruir Jesus publicamente, pela rejeição do povo, que gritava lá perante Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E pelo poder político dos líderes israelitas, com a concordância de Roma. E justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor da glória, Jesus vence e rompe os grilhões da morte, demonstrando a sua vitória sobre o poder do pecado na sua expiação na cruz e sobre a morte pela sua ressurreição. Por isso, essa grande verdade que Paulo nos ensina aqui em Colossenses 2,15. Em Cristo, ele triunfa, vez por final, sobre os principados e sobre as potestades. Concluindo, estas são, então, as vitórias que Cristo nos dá na cruz. A primeira vitória é a transformação interior em lugar do exterior. A segunda vitória é uma vida totalmente nova que recebemos em Cristo Jesus. A terceira vitória é o perdão definitivo dos pecados. Todos os pecados são perdoados. A quarta vitória foi o cancelamento total da nossa dívida. E a quinta vitória foi o triunfo final sobre os principados e sobre as potestades. Que maravilhosas vitórias essas que Jesus dá a cada um de nós que cremos nele como Senhor e Salvador. Eu quero terminar pensando com você o seguinte: foi perguntado a um general francês na Primeira Guerra Mundial qual lado vencerá. E sabe qual foi a resposta daquele general? O lado que avançar. O lado que avançar, esse certamente vai vencer. E você sabe, meu amado, a nossa vida atualmente é uma grande batalha. Nós lutamos contra o pecado, lutamos contra as crises, lutamos contra a indiferença humana, contra a mentira, contra os enganos deste mundo, e a gente pergunta facilmente: quem vencerá? De que lado estamos? Há muitas pessoas que creem que a melhor maneira de ser vitoriosos neste caos generalizado é se adaptar a tudo que acontece ao redor. Se a mentira poderá nos conduzir ao sucesso, vamos dar-lhe o braço. Se a desonestidade abre as portas para algumas conquistas, que mal haverá em caminhar ao seu lado. Se as trevas têm se alastrado por todos os lugares, facilmente me adaptarei a elas. Mas veja bem, será que agindo assim,
se conseguirá realmente vencer? Assim como quase tudo neste mundo, a vitória por ele oferecida também é uma vitória ilusória, é falsa, mentirosa. E em vez de alegria pelas conquistas, provavelmente se chorará amargamente por ter se caído na armadilha de uma vitória fraudulenta. Só existe a vitória que conduz à felicidade, uma só. É a vitória garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso, somos mais do que vencedores. Essa é a vitória que eu quero e essa é a vitória que eu sei que você quer. A vitória da verdade, a vitória do amor, a vitória da humildade, a vitória da honestidade, a vitória da compaixão, a vitória de se deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sabe, meu amado, essa vitória não nos poderá ser tirada nunca. Ela nos acompanhará aqui neste mundo e por toda a eternidade. Então, se queremos vencer, avancemos. Avancemos em direção ao centro da vontade do nosso Deus. Só Jesus tem uma vitória, uma só não, 5 vitórias, como nós aprendemos hoje. E com Jesus, certamente venceremos. Amém. Amém e amém. Chegamos então ao final da nossa mensagem dessa noite. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração e que você consiga cada vez mais e mais viver essas vitórias que Jesus nos dá através do seu sacrifício na cruz. Terminando então, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui, ó. Se chegou até o final dessa palavra, se inscreva, compartilhe e possa nos ajudar, né, nesse projeto que é de levar a palavra de Deus a todos quanto quiserem ouvir através dessa ferramenta que é a internet, que é o YouTube. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo, esteja com cada um que ouviu essa palavra agora e que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, irmão, pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. Quero aproveitar, estamos terminando aqui a transmissão, para convidar você a participar da programação, ou das programações de aniversário da nossa igreja, dia 11 e 12 de fevereiro, próximos, né? Sábado, dia 11 de fevereiro, às 7h30, e domingo pela manhã, às 9 e 10 horas, e à noite, às 18 horas, uma programação abençoadora. Você que é membro da igreja, você que me escuta aqui, que me ouve e mora aqui na Baixada Fluminense, mora no Rio de Janeiro, venha me conhecer pessoalmente, eu quero te dar um abraço, vem estar conosco. 11 e 12 de fevereiro, aniversário da Igreja Batista Prata, uma igreja para a família de Deus, Rua Carlos Ribeiro Costa, 217, Prata, Centro, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser uma alegria muito grande, uma bênção muito grande receber você. E você que é crente, membro da nossa igreja, convide, leve seus amigos, seus familiares, para juntos participarmos, louvarmos a Deus pelos 72 anos da nossa igreja. Tá certo, então? Tá aqui o convite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que Deus te dê uma noite de paz, que Deus te dê uma noite feliz e uma quarta-feira abençoadora. E, se Deus permitir, semana que vem, terça-feira que vem, estaremos juntos para proclamarmos as verdades de Deus, seguindo ainda na carta de Paulo aos Colossenses. Tá certo, então? Muito obrigado. Fique com Deus. Uma noite abençoada mais uma vez. Até semana que vem.